Lá no fundo da árvore da vida, existe um quebra-cabeça que, de certa forma, conecta todos nós. Como é que a vida animal começou? Hoje, a gente vai abrir uma janela secreta para esse passado tão antigo, investigando um grupo de organismos que talvez tenha as respostas. Pois é, a grande questão é essa. Como a vida deu aquele salto de uma única e solitária célula para a complexidade incrível de criaturas como nós? Esse é, sem dúvida, um dos maiores mistérios da biologia. E para encontrar as respostas, os cientistas não olham só para os fósseis, não. As pistas mais interessantes, na verdade, estão vivas hoje em micro-organismos meio obscuros que se separaram da nossa linhagem evolutiva um pouquinho antes dos animais surgirem. Ok, vamos mergulhar nisso e conhecer nosso principal suspeito. Um grupo de micróbios com uma reputação, digamos assim, um tanto enganosa, os Ichthyosporea. Por mais de um século, eles foram vistos só como isso aí, parasitas, aqueles que causavam a morte de peixes, uma ameaça para a pesca, mas aparentemente sem nenhuma grande importância para a história da evolução. E para complicar ainda mais, eles passaram por uma verdadeira crise de identidade. Primeiro foram chamados de DRP, depois Ichthyosporea, aí mudaram para Mesosomitozoa e no fim voltaram para Ichthyosporea. Essa confusão toda de nomes manteve eles bem longe dos holofotes da ciência por anos. Mas aí, a ciência moderna começou a dar uma olhada mais de perto nesse álibi de meros parasitas. E foi aí que surgiu a primeira pista, uma que forçou todo mundo a repensar quem esses organismos realmente eram. A análise de DNA mudou completamente o jogo. Ela revelou que aquele álibi estava todo errado. Os Ichthyosporea não são parentes distantes. Eles estão ali, bem do nosso lado na árvore da vida, como um dos nossos primos unicelulares mais próximos. E essa é uma conexão evolutiva muito, muito profunda. As estimativas sugerem que nossos caminhos se separaram há cerca de 1 bilhão e 100 milhões de anos. Isso é muito antes dos dinossauros, muito antes das primeiras plantas pisarem em terra firme. Se a genética foi a primeira pista que abalou as estruturas, o que os cientistas descobriram a seguir foi a prova definitiva. Algo totalmente inesperado, ainda mais para um organismo de uma célula só. A chave do mistério está numa estrutura chamada cenócito. Basicamente, é uma única célula que cresce bastante e, em vez de se dividir, o núcleo dela se multiplica várias e várias vezes ali dentro, criando uma célula gigante com um monte de núcleos. E o processo todo é fascinante. Primeiro, a célula cresce e os núcleos se multiplicam. Depois, esses núcleos vão todos para as bordas, aí a membrana começa a se dobrar para dentro, separando tudo em novas células que formam a camada superorganizada, e no fim, centenas de novas células são liberadas. Não é uma simples divisão, é tipo um balé celular, super complexo e coordenado. E aqui vem o ponto crucial. Os pesquisadores notaram que essa estrutura se parece muito com os estágios iniciais de um embrião de animal, não só na aparência, mas no jeito que ela é construída. Pensa nisso, um organismo unicelular executando um roteiro de desenvolvimento que lembra muito o comecinho da vida animal. Ok, eles se parecem e agem como um embrião. Mas como? A resposta, o motivo por trás dessa habilidade toda, está escondida no código genético deles. A primeira pista genética foi o tamanho. O genoma dos Ichthyosporea é simplesmente enorme se a gente comparar com o de outros parentes unicelulares. É quase do tamanho do genoma de alguns dos primeiros animais. Um genoma tão grande já sugeria que tinha muito mais complexidade escondida ali. E quando os cientistas olharam dentro desse genoma, bingo, encontraram um verdadeiro kit de ferramentas para construir um corpo. Eles tinham genes para adesão celular, como cateninas e caderinas, que funcionam tipo uma supercola para manter as células juntas, e também fatores de transcrição, como TBOX e RUNX, que são como os interruptores mestres, dizendo para cada célula o que ela deve se tornar. Todos esses são componentes essenciais que os animais usam para se construir. Isso mostra uma coisa genial. Não se trata só de ter os genes, mas de como você os controla. Os Ichthyosporea têm sistemas super sofisticados de regulação, como os microRNAs, que outros parentes próximos até perderam. Isso sugere que a base para a complexidade dos animais já existia, antes mesmo dos animais. Mas essa história está longe, bem longe de acabar. Na verdade, o que a gente descobriu até agora é só a pontinha de um iceberg gigantesco e em grande parte desconhecido. Lembra daquela ideia de que eles eram só parasitas de peixes? Pois é, esse gráfico mostra o quão errada essa ideia estava.
Eles são superabundantes em sedimentos marinhos, no solo, eles estão por toda parte, vivendo vidas que vão muito além de serem só parasitas. E agora talvez é o número mais impressionante de todos. Estima-se que 95% da diversidade de espécies de Ichthyosporea ainda não foi cultivada em laboratório e é completamente desconhecida para a ciência. A grande maioria desse mundo ainda é um mistério total. Então, a grande conclusão é esta. A história dos Ichthyosporea reescreveu o comecinho da nossa própria história. O ancestral unicelular dos animais provavelmente não era uma bolha simples, mas sim um organismo sofisticado, já equipado com um rico conjunto de ferramentas genéticas para a multicelularidade. E isso nos deixa com uma pergunta final para pensar. Se um grupo de micróbios que antes era ignorado pode revelar tanto sobre de onde viemos, que outros segredos sobre quem somos ainda estão lá fora, esperando para serem descobertos nesse vasto e invisível mundo microbiano ao nosso redor?